Olá, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo ao nosso Evangelho no Lar. Que a paz e a luz do Cristo preencham nossos corações, trazendo serenidade e compreensão. Este é um momento especial de reflexão, aprendizado e prece, no qual nos conectamos com Deus e com a espiritualidade superior para fortalecer nossa caminhada na Terra. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho. Assim, você recebe notificações sempre que um novo vídeo for publicado. Antes de iniciarmos, sugiro que você coloque um copo de água ao seu lado. Ao final do nosso encontro, essa água estará fluidificada com energias elevadas, tornando-se um bálsamo para o corpo e a alma. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, elevamos nossos pensamentos a Ti neste instante de recolhimento e oração. Pedimos que Sua luz envolva todos aqueles que enfrentam enfermidades, que estão internados, buscando a recuperação do corpo e do espírito. Intercedemos também, Senhor, por aqueles que se encontram privados de liberdade, para que possam encontrar arrependimento sincero e esperança na reabilitação através do amor de Cristo. Abençoa, Pai, os que passam por dores e dificuldades, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais, que possam encontrar consolo, força e alívio em Tua presença. Rogamos igualmente pelos irmãos que desencarnaram e ainda não compreenderam sua nova realidade no plano espiritual. Que sejam amparados pelos mensageiros de luz e guiados com amor ao entendimento e à paz. Senhor, pedimos também por nossos familiares, os que estão ao nosso lado e os que já partiram. Que Tua luz nos envolva e nos fortaleça sempre. Agora, com humildade e fé, recitemos juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Hoje, vamos refletir sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os que são misericordiosos. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoarem aos homens as faltas que eles cometerem contra vocês, também o Pai Celestial perdoará os seus pecados. Mas se não perdoarem aos homens quando os tenham ofendido, o Pai Celestial também não os perdoará. Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Se seu irmão pecou contra vocês, vão fazê-lo sentir a falta em particular, a sós com ele. Se ele os atender, terão ganhado o irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando ele tiver pecado contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não digo que perdoem até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. A misericórdia é o complemento da brandura, pois aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor demonstram alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que possam desferir contra ela. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de amargura. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz: nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, será por Deus. Com que direito ele reclamaria o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites quando diz que cada um perdoe ao seu irmão. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. No entanto, há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma, grande, nobre, verdadeiramente generosa,
sem pensamento oculto, que com delicadeza evita ferir o amor próprio e a irritação do adversário, ainda quando este último não possa ter nenhuma justificativa. A segunda é a em que o ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe condições humilhantes ao outro e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo: vejam como sou generoso. Nessas circunstâncias é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há generosidade aí. Há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda discussão, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza d'alma, receberá sempre a simpatia das pessoas imparciais. Reconciliem-se o mais depressa possível com o seu adversário, enquanto estão com ele a caminho, para que ele não os entregue ao juiz. O juiz não os entregue ao ministro da Justiça e não sejam enviados à prisão. Na verdade, digo a vocês que daí não sairão enquanto não tiverem pago o último centavo. Mateus capítulo 5, versículos 25 e 26. Na prática do perdão, como na do bem em geral, não há somente um efeito moral. Há também um efeito material. Como sabemos, a morte não nos livra dos nossos inimigos. Muitas vezes, os espíritos vingativos perseguem com seu ódio no além-túmulo aqueles contra quem guardam rancor. Eis o erro do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre para mais facilmente atormentá-lo, ferir nos seus interesses ou nas suas mais preciosas afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, como os de subjugação e possessão. Portanto, o obsidiado e o possesso são quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu modo de agir. Deus o permite para puni-los do mal que em outrora eles praticaram, ou, se tal não ocorreu, será por terem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Como consequência do ponto de vista da tranquilidade futura, é importante que cada um repare o quanto antes a ofensa que causou ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que antes que a morte chegue a ele, tenha apagado qualquer motivo de divergência, toda causa fundada de imediata antipatia. Por essa forma, de um inimigo irado neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro. Pelo menos, o que assim procede põe de seu lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas se não perpetuem nas existências futuras. Não sairão de lá da prisão enquanto não tiverem pago até o último centavo, isto é, enquanto não tiverem satisfeito completamente a justiça de Deus. Se, portanto, quando forem depositar sua oferta no altar, se lembrarem de que o seu irmão tem qualquer coisa contra vocês, deixem a oferenda junto ao altar e primeiro vão se reconciliar com o seu irmão. Depois, então, voltem a oferecê-la. Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Quando diz, vão se reconciliar com o seu irmão antes de depositarem a oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser perdoado por ele, o homem precisa ter perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração limpo de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais.
Cabia a Jesus conformar suas palavras aos usos ainda comuns naquela época. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ganha ainda mais força. Ele oferece sua alma a Deus, e essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, ele deve deixar fora todo sentimento de ódio e de inimizade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por estas palavras: deixem a oferenda junto do altar e vão primeiro se reconciliar com o seu irmão, se quiserem ser agradável ao Senhor. Como é que observam um argueiro no olho do seu irmão, quando não enxergam uma trave no olho de vocês? Ou como é que dizem ao seu irmão: deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vocês que têm uma trave no próprio olho? Hipócritas! Tirem a trave do próprio olho primeiro e depois então vejam como poderiam tirar o argueiro do olho do irmão. Mateus capítulo 7, versículos 3 a 5. Uma das insensatezes da humanidade é vermos o mal do outro antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho. De certo modo, pudesse se transportar para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a fingir os seus defeitos para si mesmo, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos anulam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar no próximo o bem que o esconderia, em vez do mal que o exaltaria? Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como ação de quase todas as ações humanas. Eis a razão porque Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Não julguem, a fim de não serem julgados, pois serão julgados conforme tiverem julgado os outros. Será empregada a vocês a mesma medida de que tenham servido para com os outros. Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Então, os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a ele: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, pela lei, Moisés ordena que se apedrejem as adúlteras. Qual a tua opinião sobre isso? Diziam isto para o tentarem e terem de que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, pôs-se a escrever na terra com o dedo. Como continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele entre vocês que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram, um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Enfim, Jesus ficou a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, ele perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Eu também não te condenarei. Vai, e de agora em diante não volte a pecar. João, capítulo 8, versículos 3 a 11. Atire-lhe a primeira pedra, aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para todos nós, porque ninguém há que não necessite de indulgência para si próprio.
Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que julgamos a nós mesmos, nem condenar no outro aquilo de que nos absolvemos. Antes de criticar a alguém por uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. A repreensão lançada à conduta do próximo pode obedecer a dois objetivos: reprimir o mal ou envergonhar a pessoa cujos atos se criticam. Este último propósito nunca tem desculpa, pois no caso então só há condenação e maldade. O primeiro pode ser louvável e em certas ocasiões constitui até um dever, porque um bem deverá resultar daí e porque, a não ser assim, jamais se reprimiria o mal na sociedade. Aliás, não é obrigação do homem auxiliar o progresso do seu semelhante. Logo, é importante que não se tome em sentido absoluto este princípio: não julguem se não quiserem ser julgado, pois a letra mata e o espírito vivifica. Não é possível que Jesus tenha proibido que se corrija o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo-o feito até em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena no outro é recusar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. Além disso, a consciência íntima nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, só existe uma única autoridade legítima, a que se apoia no exemplo de bondade que dá. É o que, igualmente, ressalta das palavras de Jesus. Instruções dos Espíritos. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoarei não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí temos um dos ensinamentos de Jesus que mais devem repercutir a inteligência e falar mais alto ao coração de vocês. Confrontem essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou a seus discípulos, e o mesmo pensamento sempre se apresentará a vocês. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoe, mas sem limite. Perdoe cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensine a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Será brando e humilde de coração, sem medir a tua mansidão. Enfim, fará o que o Pai Celestial deseja que faça por ti. Ele não está a te perdoar frequentemente? Porventura, já contou quantas vezes o perdão divino desceu a te apagar as faltas? Portanto, prestem ouvidos a essa resposta de Jesus, e assim como Pedro, apliquem-na a si mesmos. Perdoem, usem de indulgência, sejam caridosos, generosos, pródigos até do próprio amor. Deem, que o Senhor os restituirá. Perdoem, que o Senhor os perdoará. Abaixem-se, que o Senhor os elevará. Humilhem-se, que o Senhor fará que se assentem à sua direita. Vão, meus bem-amados, estudem e comentem estas palavras que dirijo a vocês da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, os tem sempre sob as suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata a que deu começo faz 18 séculos. Perdoem aos seus irmãos como precisam ser perdoados. Se seus atos pessoalmente os prejudicaram, mais um motivo vocês têm aí para serem indulgentes, pois o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento teriam em relevar os agravos dos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Espíritas, jamais se esqueçam de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo inútil. Por que se dizem espíritas, sejam espíritas? Esqueçam o mal que tenham feito a vocês e pensem somente em uma coisa: no bem que podem fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que são responsáveis pelos próprios pensamentos, os quais todos Deus conhece.
Portanto, cuidem de se purificar de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz daquele que pode adormecer todas as noites dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar a eles uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é se mostrar melhor do que era. Então, meus amigos, perdoem, a fim de que Deus os perdoe. Pois, se forem duros, exigentes, inflexíveis, se usarem de rigor até por uma ofensa leve, como podem querer que Deus esqueça que cada dia tenham maior necessidade de indulgência? Ai daquele que diz, nunca perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. Aliás, quem sabe se descendo ao fundo de si mesmos, não reconhecerão que foram vocês o agressor. Quem sabe se, nessa luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma fratura, não foram vocês quem atirou o primeiro golpe, se de vocês não escapou alguma palavra injuriosa, se não procederam com toda a moderação necessária? Sem dúvida, o seu adversário andou mal em se mostrar excessivamente melindroso. Razão a mais para serem indulgentes e para não se tornarem merecedores da repreensão que lhe lançaram. Vamos admitir que em determinada circunstância foram realmente ofendidos. Quem dirá que não envenenaram as coisas por meio de represálias e que não fizeram que degenerasse em pendência grave o que poderia facilmente ser relevado? Vocês são culpados. Se dependia de vocês impedir as consequências do fato e não as impediram. Finalmente, vamos admitir ainda que não se reconhecem merecedores de nenhuma recriminação. Mostrem-se clementes e, com isso, só farão que o seu mérito cresça. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem, com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo. Mas interiormente, alegram-se com o mal que lhe vem, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem perdoo e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida? Será esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu do esquecimento sobre o passado. Esse o único que será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o interior do coração e os pensamentos mais secretos. Ninguém se impõe a ele por meio de palavras vãs e dissimulações. O esquecimento completo e absoluto das ofensas pertence às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não se esqueçam de que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Espíritas, queremos lhes falar hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos dos outros, ou, se os vê, evita falar deles e divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos senão dela unicamente. E, se a malevolência os descobre, tem uma desculpa sempre pronta para eles. Desculpa admissível, séria, não daquelas que, fingindo suavizar a falta, mais a evidenciam com intenção traiçoeira. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos do próximo, a menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo neste caso, tenha cuidado de abrandá-los tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censuras nos lábios, apenas conselhos e muitas das vezes velados. Quando criticam, que consequências se há de tirar das palavras de vocês? A de que não terão feito o que reprovam, visto que estão a censurar, que valem mais do que o culpado. Ó homens, quando será que julgarão os próprios corações, os próprios pensamentos, os próprios atos, sem se ocuparem com o que seus irmãos fazem?
Quando será que só terão olhares severos sobre si mesmos? Então, sejam severos para com vocês mesmos e indulgentes para com os outros. Lembrem-se daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, em razão disso, desculpa muitas vezes as faltas que censuram ou condena o que relevam, porque conhece a intenção de todos os atos. Lembrem-se de que vocês que clamam em altas vozes condenação, quem sabe, terão cometido faltas mais graves. Sejam indulgentes, meus amigos, pois a indulgência atrai, acalma e ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Sejam indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Julguem com severidade somente as suas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para com vocês, como da indulgência que tiverem usado para com os outros. Sustentem os fortes, animem a eles para a perseverança. Fortaleçam os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrem a todos o anjo da penitência, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos e as cobrindo assim dos olhares daquele que não pode tolerar o que é impuro. Que todos compreendam a misericórdia infinita de nosso Pai e não esqueçam nunca de lhe dizer pelos pensamentos, mas, sobretudo, pelos atos: perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos têm ofendido. Compreendam bem o valor destas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela carrega. O que é o que pedem ao Senhor, quando imploram a Ele o perdão para si? Será unicamente o esquecimento das próprias ofensas? Esquecimento que os deixaria no nada, pois se Deus se limitasse a esquecer as faltas de vocês, Ele não puniria, é exato, mas tampouco recompensaria. A recompensa não pode constituir prêmio do bem que não foi feito, nem ainda menos do mal que se tenha praticado, embora esse mal fosse esquecido. Pedindo que Ele perdoe os seus desvios, o que lhe pedem é o favor de suas graças, para não recaírem neles, é a força de que necessitam para enveredar por outras sendas, as da submissão e do amor, nas quais poderão juntar ao arrependimento a reparação. Quando perdoarem aos seus irmãos, não se contentem em estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, pois quase sempre muito transparente é esse véu para os olhares de vocês. Simultaneamente com o perdão, levem o amor e façam por eles o que pediriam que o Pai Celestial lhe fizesse. Substituam a ira que polui pelo amor que purifica. Preguem exemplificando essa caridade ativa e incansável que Jesus os ensinou. Preguem-na, como Ele o fez durante todo o tempo em que esteve na terra, visível aos olhos corporais, e como ainda a prega incessantemente desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Sigam esse modelo divino, caminhem em suas pegadas. Elas os conduzirão ao refúgio, onde encontrarão o repouso após a luta. Como Ele, carreguem todos vocês as próprias cruzes e subam penosamente, mas com coragem, o seu calvário, em cujo topo está a glorificação. Caros amigos, sejam severos consigo e indulgentes para as fraquezas dos outros. Esta é uma prática da santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Todos vocês têm maus pendores a vencer, defeitos a corrigir e hábitos a modificar. Todos têm um fardo mais ou menos pesado a descarregar para poderem escalar o cume da montanha do progresso. Então, por que têm de se mostrar tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a si mesmos? Quando deixarão de perceber nos olhos dos irmãos o pequenino cisco que os incomoda, sem perceberem a trave que cega os próprios olhos, fazendo-se ir de queda em queda? Creiam nos seus irmãos, os espíritos. Todo homem, bastante orgulhoso para se julgar superior, em virtude e mérito, aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpado. Deus o castigará no dia da sua justiça.
O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de alguém e se esforçar para fazer que prevaleça o que há de bom e virtuoso nele. Pois, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, em algumas de suas dobras mais ocultas sempre há o germen de bons sentimentos, que é uma centelha exuberante da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos saudáveis ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, o caminho está iluminado, ao longo do qual podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de chegarem ao término da jornada. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez Ele uma lei para todas as criaturas. Não havendo ninguém perfeito, será que alguém tem o direito de repreender o seu próximo? Certamente que não é essa a conclusão a ser tirada, pois cada um de vocês deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja proteção foi confiada a vocês. Mas, por isso mesmo, devem fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não como ocorre frequentemente, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda que seja cumprido com todo o cuidado possível. Além disso, a censura que alguém faça ao outro deve, ao mesmo tempo, dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí não possa resultar nenhum proveito para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. Certamente, a ninguém é proibido ver o mal quando ele existe. Seria mesmo inconveniente ver em toda a parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer que a observação resulte em detrimento do próximo, desqualificando-o na opinião geral sem necessidade. Igualmente repreensível seria alguém fazer isso apenas para contentar a um sentimento de ruindade e a satisfação de apanhar os outros em falta. Ocorre inteiramente o contrário quando, estendendo sobre o mal um véu para que o público não o veja, aquele que note os defeitos do próximo o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Em suma, essa observação não é proveitosa ao moralista? Como ele pintaria os defeitos humanos se não estudasse os modelos? Haverá casos em que convenha que se revele o mal do outro? É muito delicada esta questão e, para resolvê-la, é necessário apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Porém, se podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, após essa leitura tão profunda do capítulo 10, somos convidados a mergulhar na essência do ensinamento de Jesus sobre a misericórdia. Ele nos diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Essa frase simples, mas de uma profundidade incomensurável, ecoa em nossos corações como um chamado à verdadeira caridade, aquela que vai além da esmola, além da ajuda material. É a caridade da compreensão, do perdão, do olhar compassivo. A misericórdia é o perfume da alma elevada, é o gesto de quem entende que todos estamos em caminhada, que todos erramos e que o perdão é a ponte que reconstrói os vínculos que o orgulho destrói.
Jesus nos ensinou a perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso é o mesmo que dizer, perdoe sempre. Não porque o outro mereça, mas porque nós também precisamos de perdão. Quando deixamos que o rancor habite em nosso íntimo, nos tornamos prisioneiros da mágoa. E como o Evangelho nos ensina, não sairemos dessa prisão enquanto não tivermos pago até o último centavo. Ou seja, enquanto não aprendermos a amar e a perdoar verdadeiramente. A misericórdia não se manifesta em palavras vazias, mas em atitudes que acolhem, que compreendem, que silenciam diante da ofensa para evitar o revide. É um exercício diário de humildade, de vigilância sobre nós mesmos. Devemos ser severos com nossas imperfeições e indulgentes com as dos outros, pois só assim estaremos cumprindo o mandamento maior. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E o que dizer da indulgência, aquela que encobre a falta do outro, que prefere calar em vez de apontar, que busca compreender em vez de julgar? Quantas vezes falamos, eu perdoo, mas guardamos no íntimo o ressentimento? Esse não é o perdão que Jesus espera de nós. O verdadeiro perdão é aquele que se dá com o coração e se esquece com a alma. Que possamos, meus irmãos, fazer da misericórdia não um ato esporádico, mas um modo de viver. Que sejamos instrumentos da paz, do entendimento e da reconciliação, onde quer que estejamos. Vamos encerrar este Evangelho do Lar com a seguinte oração. Senhor Jesus, Mestre amado e amigo incondicional, te agradecemos pelas lições sublimes que nos deixaste, especialmente a do perdão sem medidas, da misericórdia que salva e eleva. Ajuda-nos, Senhor, a silenciar o orgulho, a vencer o ego, a calar o impulso da mágoa e abrir espaço para o amor que compreende, que acolhe, que perdoa. Ensina-nos a olhar nossos irmãos com os teus olhos, olhos de compaixão, de ternura e de esperança, que possamos ser em cada dia sementes de paz e de reconciliação, que saibamos estender a mão, mesmo quando o coração estiver ferido, que tenhamos força para esquecer as ofensas e coragem para recomeçar os laços rompidos. Inspira-nos, Senhor, a cultivar a indulgência, a praticar a verdadeira caridade, a sermos misericordiosos como Tu és conosco a cada instante. Que esta reflexão, envolta no Teu amor, nos acompanhe e nos transforme por dentro, para que, ao voltarmos ao mundo, sejamos luz nas sombras e consolo nas dores. Assim seja.